O Senhor está te dizendo hoje, não desista. Não pare de orar, de clamar. Não deixe de crer. Pois Deus tem um plano para cercar um novo tempo em nossa vida. Que o Senhor faça nascer dentro de nós o arrependimento genuíno. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo de ruim que temos guardado em nosso coração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Tu conheces as suas lutas, suas dores, as suas tempestades. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade, toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos. Assim como o Senhor fez com Pedro, e levanta essa vida novamente. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia. Que Deus te abençoe. Que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse instante. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado, sentindo que as ondas da vida estão grandes demais, que a tempestade não passa. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém vê. Talvez você esteja segurando lágrimas que ninguém percebe. Eu quero dizer algo para você. Deus não te trouxe até aqui para te deixar afundar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. O vento pode soprar forte, o medo pode tentar te paralisar, mas Jesus está mais perto do que você imagina. Ele está te chamando para confiar, para dar um passo de fé, para caminhar sobre as águas. Assim como ele chamou Pedro naquela madrugada no meio do mar. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Se você crê, diga amém, eu creio. Deus te chama hoje a andar sobre as águas. Antes da gente continuar, eu quero dar alguns avisos que são muito importantes para nós. Eu sei que algumas pessoas acham ruim da gente interromper esse momento aqui por causa desses avisos, mas são essas recomendações que fazem com que a gente continue existindo aqui no YouTube. Alguns até já sabem o que eu vou dizer. Dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Isso faz com que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu andarei sobre as águas. Amém?
Você crê nisso? Eu andarei sobre as águas. Hoje eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao verso 27. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, Pedro estava nesse barco com os outros discípulos. Quando ele viu algo impossível, Jesus estava caminhando sobre as águas. Era madrugada, de acordo com o texto, o vento soprava forte e o coração deles estava cheio de medo. Mas essa palavra sai dos lábios de Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então toma uma atitude ousada. Pedro não pede que Jesus acalme a tempestade. Ele não pediu que o Senhor removesse o perigo ou o protegesse dentro do barco. Pedro pediu para ir até Jesus, para andar sobre as águas. E Jesus respondeu com uma única palavra: venha. Aquele foi o momento da decisão. Pedro podia ficar no barco, onde era seguro, ou podia confiar na voz de Jesus e dar um passo de fé. E ele então decide sair do barco. No primeiro momento, ele caminhou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Foi algo sobrenatural, uma coisa impossível para qualquer ser humano. Mas enquanto ele olhava para Jesus, tudo era possível. Amém? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Só que em um determinado momento, Pedro desviou o seu olhar. Ele percebeu a força do vento, sentiu o peso da tempestade e o medo tomou conta do seu coração. Nesse instante, ele começou a afundar. Quantas vezes acontece o mesmo com a gente? Começamos confiando, damos um passo de fé, mas no meio do caminho nos distraímos. O medo do futuro, as preocupações, a ansiedade, tudo isso faz com que tiremos os olhos de Jesus, os olhos de Deus, e foquemos nas tempestades. E quando isso acontece, nós começamos a afundar, assim como Pedro. Mas a verdade é que Pedro não afundou porque Jesus o havia abandonado. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. No momento em que Pedro clama por socorro, Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha só, mesmo quando a nossa fé vacila, Deus continua segurando a nossa mão. Ele não nos deixa cair. Ele não nos abandona no meio da tempestade. Ele está ao nosso lado, pronto para nos levantar, sempre que nós precisarmos.
Hoje, Jesus está te chamando para confiar. Você está disposto a dar esse passo de fé? Agora, eu quero que você pare e pense em algo. Quantas vezes você já sentiu medo ao olhar para as tempestades da sua vida? Pedro viu Jesus e teve coragem de sair do barco. E no primeiro momento ele caminhou sobre as águas, mas o que acontece em seguida? Ele começa a prestar atenção no vento, nas ondas, nos perigos. E por isso ele começa a afundar. Então não foi a tempestade que fez Pedro afundar, foi o medo. E quantas vezes acontece o mesmo com a gente, não é verdade? Começamos algo com muita fé, acreditando que aquilo vai dar certo, mas aí no meio do caminho nós deixamos a insegurança tomar conta do nosso coração. Talvez você tenha começado algo novo, um novo trabalho, um novo relacionamento, e de repente surgem dúvidas. E se eu não for bom o suficiente? Talvez você tenha decidido confiar mais em Deus, se lançar nos braços de Deus, mas um problema inesperado aconteceu e você se perguntou: será que Deus realmente está comigo? Talvez você tenha dado um passo para restaurar um relacionamento, para perdoar alguém, para começar algo novo na sua vida, mas bastou um obstáculo para você se questionar: e se tudo der errado? O problema nunca foi a tempestade. O problema é onde está o seu olhar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer coisa. Mas quando a gente foca nas dificuldades, nós vamos afundar em ansiedade, preocupação, medo do futuro. E é nesse momento que Jesus estende a mão para nos erguer. Quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Talvez você chegou até essa mensagem, ou essa mensagem chegou até você, no momento em que você percebe que está afundando, literalmente afundando, em alguma área da sua vida. Saiba que, independente da sua situação, Jesus está com a mão estendida para você. O que ele pede é algo muito simples: confie. Não tire os olhos dele. Não deixe que o medo fale mais alto do que a voz de Deus. Amém? Ninguém consegue literalmente andar sobre as águas. As leis da física diziam que ele afundaria. A lógica dizia que aquilo não podia acontecer. Mas Jesus chamou Pedro para um momento de fé, um momento de vencer as suas limitações e andar sobre as águas. E Pedro obedeceu, mesmo sem entender como, mesmo sem saber o que aconteceria, ele deu o primeiro passo. Sabe, irmãos, é assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos dá todas as respostas antes de pedirmos para confiar nele. Ele não explica cada detalhe do caminho, mas ele nos chama para obedecer, para dar o passo de fé, para acreditar que o impossível não é impossível para ele. Nós servimos a um Deus de impossíveis. Só que essa é a parte mais difícil para muitos de nós. Nós queremos entender tudo antes de obedecer, antes de agir. Queremos ter certeza absoluta de que vai dar certo antes da gente se mover. Mas a fé não funciona desse jeito. Fé é confiar em Deus mesmo sem enxergar o caminho inteiro.
Talvez Deus esteja te chamando para algo que parece loucura, que parece impossível. Para perdoar alguém, mesmo quando o coração ainda dói. Para continuar orando pela sua família, mesmo quando parece que nada muda. Para dar um passo de fé na sua vida, mesmo quando tudo parece difícil. Obedecer a Deus não é sobre entender tudo. É sobre confiar que Ele já entendeu e já providenciou tudo. Pedro não andou sobre as águas porque tinha poder para isso. Ele andou porque Jesus permitiu que ele fizesse o impossível. E é isso que Deus faz com aqueles que confiam nele. Ele abre caminhos onde não existem. Ele transforma situações que pareciam sem saída. Ele nos capacita a enfrentar os desafios que nós jamais conseguiríamos vencer sozinhos. O que era impossível para Pedro se tornou realidade, quando ele confiou e obedeceu. Amém? Receba isso no seu coração. Confiança e obediência são a chave para o milagre. Confie em Deus e obedeça, porque você vai experimentar o sobrenatural. Nem tudo vai ser como a gente quer, irmãos. E isso muitas vezes vai ser doloroso. Quem dera se, por exemplo, as pessoas que nós amamos pudessem ficar do nosso lado por toda a vida. Mas em algum momento você vai ter que se despedir de algumas pessoas. Seja por alguma circunstância da vida, seja por causa da morte. Quem dera se a gente nunca precisasse se despedir de ninguém, não é mesmo? Se nós não tivéssemos que enfrentar o luto, a saudade, a dor da separação. Imagine um mundo onde não precisássemos fazer uma oração desesperada pela saúde de alguém que amamos. Um mundo onde nós nunca víssemos uma pessoa querida sofrendo. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Para rir ou para chorar, basta estarmos vivos. A graça de Deus foi derramada sobre nós, mas isso não impede que nós passemos por experiências que vão doer. A presença de Deus não nos isenta das perdas, das dificuldades, dos dias difíceis. Mas existe algo que a fé nos proporciona. Algo que transforma a maneira como enfrentamos cada uma dessas situações. A certeza de que nós não estamos sozinhos. A presença de Deus na nossa vida não nos livra das tempestades, mas nos dá força para atravessá-las. Ela não nos impede de sentirmos medo, mas nos lembra que existe um Deus maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer perigo. Ela não impede que as lágrimas escorram na nossa face, mas ela nos dá um consolo que só o Senhor pode nos dar. A verdadeira fé não é aquela que acredita somente quando tudo vai bem. A verdadeira fé é aquela que se mantém firme mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar ao seu lado em cada uma das suas batalhas. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se há algo que está pesando no seu coração, se tem uma batalha que você está enfrentando, coloque diante de Deus agora. Nada é pequeno demais para Deus. Nada é grande demais também para Ele. Por menor ou maior que seja a sua dificuldade, apresente ela ao Senhor. Eu estou falando aqui de pessoas que talvez estejam enfrentando um câncer na sua vida ou na sua família, ou pessoas que estão com uma dor de cabeça. Apresente
a sua dor a Deus. Amém? Deus pode nos fazer andar sobre as águas. Sobre as águas do medo, da dor, da tristeza, da perda, das dificuldades, das traições, das separações. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez. Te louvamos, te exaltamos, pois Tu és digno de toda honra e toda glória. Obrigado por essa palavra, Senhor, por esse momento aqui em que podemos refletir sobre a Tua grandeza e sobre o Teu poder que nos sustenta, mesmo quando as tempestades da vida tentam nos derrubar. Pai amado e querido, antes de qualquer coisa queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Perdoe-nos pelas vezes em que tentamos resolver tudo sozinhos, tirando os olhos do Senhor e nos concentrando mais nos problemas do que na Tua presença. Nos lava, nos purifica, nos renova, transforma a nossa vida. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão cansadas, sobrecarregadas, com medo do futuro. Algumas estão atravessando tempestades que parecem não ter fim. Mas a Tua palavra nos ensina que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão. Do mesmo jeito que o Senhor estendeu as mãos para Pedro, quando ele começou a afundar, eu peço que o Senhor estenda a mão agora sobre a vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui clamando por Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que estão perdidas, desanimadas, enfraquecidas na sua fé. Pessoas que um dia caminharam contigo, que andaram literalmente sobre as águas, que não mediam esforços para se aproximar do Senhor, mas que hoje estão distantes. Hoje se afastaram da Tua presença, começaram a olhar para as tempestades, para os problemas e começaram a afundar. Que esse momento aqui seja um chamado para que essa pessoa volte aos Teus caminhos. Toca o coração dela, Pai, que ela sinta a Tua presença de forma real. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E também aqueles que não foram escritos. Porque eu sei que muitas pessoas, por algum motivo, não escrevem aqui os comentários, mas eles passam pela mente delas. Que o Senhor contemple essa oração que foi feita aí no silêncio. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima derramada, cada oração feita com sinceridade. Opera um milagre, Deus, na vida dessa pessoa. Restaura o casamento dela. Restaura a vida financeira, Pai, dessa pessoa que está lutando contra a escassez na sua vida. Nós sabemos que o Senhor está no barco conosco. Sabemos que o Senhor tem domínio sobre as tempestades da nossa vida. Obrigado porque a Tua graça nos sustenta, a Tua presença nos fortalece e a Tua fidelidade nos dá esperança. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você envie essa mensagem para alguém.
Tem pessoas que estão afundando, pessoas próximas a você que estão afundando e que precisam ouvir essa palavra hoje. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo lá do seu trabalho. Mande essa mensagem. Tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças nesta manhã por mais um dia de vida. Obrigado a Deus porque a Tua presença nos sustenta, mesmo quando tudo parece desabar. Eu quero orar agora por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que ela sinta, onde estiver, o Teu toque, a Tua proteção e o Teu cuidado sobre cada área da vida dela. Onde houver trevas, que a Tua luz resplandeça. Onde houver opressão, que o Teu Espírito traga libertação. Que essa palavra seja uma semente de fé, de renovo e de esperança, onde quer que ela seja plantada. Que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe os seus caminhos. Eu creio que se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus não vem para fazer acordos com as trevas, e sim para destruir toda a obra do mal. Essa palavra é para te levantar, para te despertar e para te mostrar que nenhum mal é mais forte do que o poder de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente sente que está lutando contra algo invisível. Uma pressão que vem sobre a nossa mente, um desânimo que surge do nada, uma série de acontecimentos que parecem querer conspirar contra a nossa paz. Mas mesmo quando a gente não entende o que está por trás dessas situações, a Bíblia nos mostra que existe uma guerra espiritual acontecendo. E é por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus todos os dias. Eu te convido a dar o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça os outros vídeos aqui do canal. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. Amém? E quando você se inscrever, ative as notificações para que mais mensagens como essa possam te fortalecer todos os dias. A passagem que eu quero ler hoje está em 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. A Bíblia nos revela que, desde os primórdios da história, há uma batalha acontecendo no campo espiritual. Em Gênesis, nós vemos a serpente enganando Eva. No livro de Jó,
Satanás aparece diante de Deus para tentar a fé de um homem justo. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos a ação do inimigo tentando desviar o povo de Deus por meio da idolatria, da corrupção e do engano. E quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus deixa muito claro qual é a missão do diabo: roubar, matar e destruir. Mas nesse mesmo versículo, João capítulo 10, verso 10, Jesus também declara a sua própria missão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que 1 João capítulo 3, verso 8, nos lembra que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não veio ao mundo apenas para nos ensinar a amar. Ele também veio para enfrentar o mal, para expor as trevas, vencer a morte e nos dar autoridade sobre tudo aquilo que tenta nos escravizar. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus não é apenas um mestre moral, ele é o Salvador, que venceu o poder das trevas. E essa vitória não é apenas simbólica, ela tem poder real para mudar vidas, transformar histórias e desfazer toda a obra do mal que muitas vezes tenta nos paralisar. Olha só, Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, você que é membro, você pode assistir a esse vídeo antecipadamente. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, à mensagem do dia, antecipadamente. Amém? Um dia antes, os membros já conseguem entrar e visualizar a mensagem. E para você que é membro do canal, hoje eu tenho uma novidade muito especial. Eu estou disponibilizando o e-book Minuto com Deus. Eu vou postar aqui na aba Comunidade um link para você acessar o livro Minuto com Deus, que contém 365 mensagens. Só você que é membro é que vai visualizar essa mensagem lá. Entra aqui no YouTube, no canal Minuto com Deus, na aba Comunidade e acesse gratuitamente o seu livro. Para você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu vou deixar um link aqui também. Custa menos de R$10. Você estará nos abençoando e estará sendo muito abençoado também. O livro tem 365 mensagens, irmãos, uma para cada dia do ano. Mas vamos voltar para a palavra. Olha só, apesar da gente saber que o diabo está ao nosso redor, tentando nos destruir, a Bíblia também nos ensina que o mal nem sempre vem de fora. Muitas vezes o inimigo está dentro. E eu não estou falando de possessão, mas eu estou falando das vontades da nossa carne, dos desejos que lutam contra o espírito. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, o seguinte: pois o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Ou seja, existe um conflito dentro de nós. E na maioria das vezes não é o diabo que está nos empurrando para o erro. Somos nós mesmos que estamos nos rendendo às suas vontades, às nossas paixões, aos desejos que nós alimentamos em segredo. É claro que Satanás se aproveita dessas brechas. Ele planta na nossa mente sugestões, ele cria situações, ele estimula o engano.
Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para a gente poder refletir um pouco na palavra de Deus, tirar esse tempo tão importante para a nossa vida. Que bom se nós pudéssemos, todos os dias, começar a nossa rotina falando com Deus, não é verdade? Como isso é importante. Muitas vezes a gente começa o dia já pegando no celular, já se envolvendo com algum compromisso, com alguma conversa. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. A primeira voz que você precisa ouvir pela manhã é a voz de Deus. E Deus fala conosco através da palavra dele. Por isso esse canal aqui existe. Por isso nós estamos aqui há mais de 10 anos no YouTube, postando reflexões bíblicas todos os dias, para que você tenha esse tempo com Deus, esse momento de intimidade com o Pai. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like nos ajuda a impulsionar essa mensagem. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus como prioridade. Amém? Seja bem-vindo aqui nessa grande família da fé. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, eu vou extrair aqui do livro Uma Palavra para Cada Dia. Esse livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E a palavra de hoje é dia 24 de junho de 2025, a palavra de hoje, o tema é o propósito de Deus para a sua vida. O texto é Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí o texto diz assim: bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Seu amor é tão grande que ele te escolheu para ser adotado como filho. E por esse amor enviou Jesus para redimir os seus pecados e te fazer nova criatura. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Ainda que te acusem injustamente, Deus te escolheu para estar com ele. O propósito de Deus não tem ligação com a matéria, com esse corpo que você tem. Tem a ver com o seu espírito, com a sua formação em Cristo, com a sua fé. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreveu o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, não tem limite. De nós, o Senhor só espera amor e fé inabalável em suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito de Deus na sua vida não falha. Ainda que você tenha falhado, ainda que sua fé
seja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, diante desse texto, que eu li aqui nesse livro, a gente pensa o seguinte: o que eu posso dar para um Deus que simplesmente se entregou por mim? O que nós podemos oferecer para alguém que nos amou antes mesmo que nós nascêssemos? Ele nos escolheu, nos perdoou e nos salvou. Como, irmãos, que nós vamos retribuir um amor tão grande? A resposta, talvez, para essa pergunta, está em Romanos 12, versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tem algumas versões que diz assim: esse é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Deus espera da gente é entrega. E não é uma entrega parcial, mas sim uma entrega total. Não é quando sobra tempo, é viver para Deus, sabe? É oferecer a nossa vida como um culto vivo. Não só o culto de domingo que nós nos acostumamos a participar, mas em tudo que nós fizermos, nós devemos glorificar o nome de Deus. Deus não quer uma performance, Deus quer sinceridade. Deus quer entrega, renúncia, transformação. Ele quer você. Ele quer que você viva com propósito, não por medo, mas por amor. Deus quer alinhar a sua mentalidade com a mentalidade de Cristo. E se não é essa transformação que você tem visto na sua vida, se a sua mente tem se enchido mais de ansiedade do que de paz, mais de dúvidas do que de fé, então hoje é dia de clamar ao Senhor. Porque talvez você tenha se perdido do propósito de Deus. E o propósito de tudo na sua vida é uma pessoa apenas: Jesus Cristo. Talvez você tenha dúvidas em relação ao seu propósito. O seu propósito é Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o seguinte: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo nos convida aqui a sempre considerar a vontade de Jesus, olhar a maneira como Jesus agiria. E por isso, ele nos convida a uma mudança de mentalidade, de glória em glória, dia após dia. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por seus pedidos de oração. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que tem te afligido, que tem te incomodado. E eu quero que você declare, pela fé, aqui nos comentários o seguinte: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Escreva o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica ou o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque essa situação aqui para que a gente possa interceder. Mas declare pela fé: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Deus, tão tremenda. Obrigado por esse dia que o Senhor nos permite começar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A Tua palavra afirma isso e nós cremos nisso. Ó Deus, eu sei que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos afastamos do Teu propósito
E por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe pelos pensamentos errados que nós temos. Nos perdoe, ó Pai, pelas atitudes precipitadas que tomamos, por todas as vezes em que nos esquecemos de olhar para Cristo e entender qual é a vontade dele diante de uma situação. Muitas vezes nós agimos na carne, nós agimos por impulso, nós tomamos decisões baseados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e não consideramos os teus princípios, a tua palavra, os teus ensinamentos. Esquecemos, ó Deus, ou deixamos de consultar o teu Espírito que habita em nós. Nos ajuda, Senhor, a pensar como Cristo pensava, a reagir da maneira que ele reagia. Que nós possamos carregar dentro de nós o caráter, a mansidão, a sabedoria e a firmeza de Jesus. Nos ensina, ó Deus, a viver com propósito. Mesmo no meio de dias difíceis, mesmo quando as coisas saírem do nosso controle, mesmo quando as portas se fecharem, ou quando parecer que nós estamos caminhando sem direção, que nós possamos nos lembrar do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia, da tua palavra e dos teus mandamentos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome escrito aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor dê alívio a essa pessoa que chegou aqui nesse vídeo desesperada, que não sabe o que fazer. Ó Deus, essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora que disse que não tinha o que comer, não tinha o que dar para os seus filhos. E eu sei que muitas pessoas nesse momento se encontram assim. Mas eu creio que Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós. Visita a família dessa irmã, Pai, que fez um contato aqui comigo e que não sabia o que fazer. Não deixe que ela tome nenhuma atitude precipitada, que ela seja socorrida em suas necessidades. O Senhor conhece a vida dela e a vida de todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra. Ó Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo por causa da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico e de tantas outras doenças que afetam diretamente a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções. Derrama a Tua cura, Pai, sobre essa pessoa. Contempla, ó Deus, essa pessoa que está no leito dos hospitais agora, esperando por uma vaga para fazer aquela cirurgia. Que o Senhor possibilite essa intervenção cirúrgica. Que o Senhor prepare tudo. Ó Deus, que o Senhor haja através dos medicamentos, dos tratamentos, da medicina, da ciência. E ainda que não haja mais recursos na medicina para essa causa, que o Senhor opere um milagre. Ó Deus, eu oro por casamentos que estão sendo destruídos nesse momento. Relacionamentos que foram afetados por causa de uma traição, por causa de um desentendimento, por causa de uma palavra de ofensa que foi proferida. Eu sei que o Senhor permitiu o divórcio em casos extremos, mas eu sei que a vontade do Senhor é que a família seja preservada. Por isso eu te peço, meu Deus, que o amor prevaleça nesse relacionamento. Que esse casal receba agora a Tua graça, o Teu favor. Que eles sejam cheios da paz de Cristo. Que eles sejam cheios de amor
em seu coração e possam retomar o diálogo e possam se perdoar. Mas não permita, ó Pai, que essa família seja destruída. Eu peço que o Senhor abra as portas para as pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Ó Deus, tudo que ela está querendo, tudo que ele está querendo é um trabalho digno, é uma remuneração justa. E que o Senhor proporcione isso para que haja sustento nessa casa. E enquanto essa porta não se abre, que o Senhor providencie os recursos, seja através de alguém, seja através da igreja, seja através de uma instituição ou até mesmo através de um milagre, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Que o Senhor olhe para nós com olhos de compaixão e com olhos de amor, e que cada pedido escrito aqui seja considerado pelo Senhor. Nos ajude a vivermos os teus propósitos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme.
É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso, nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar, se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só,
Antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer, não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar.
Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois: eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem
está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere. Retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica.
Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém? O deserto não é o seu lugar. Você pode estar passando pelo deserto nesse momento. E eu sei que tem sido um tempo difícil, tem sido um período de luta, de choro, um período que exige de você perseverança, mas mesmo assim você tem visto a provisão de Deus. A provisão do Senhor tem te alcançado. Você tem contemplado a bondade de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que tem te mantido de pé, a fidelidade do Senhor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. Creia nessa verdade. Amém? Deus continua sendo Deus, mesmo em tempos de deserto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, está escrito assim: Lembrem do caminho por onde o Senhor, nosso Deus, os guiou durante esses 40 anos no deserto. Ele os fez passar por dificuldades para pôr vocês à prova, a fim de saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os deixou com fome e depois os alimentou com o maná, uma comida que vocês e seus antepassados não conheciam. Ele fez isso para que vocês aprendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos um discurso de Moisés ao povo de Israel. Israel estava prestes a entrar na terra prometida, depois de ter passado 40 anos vagando pelo deserto. Aquele era um povo cansado, um povo que carregava consigo perdas,
frustrações, mas também um povo que havia sido sustentado por Deus todos os dias, com pão do céu, com água que saía da rocha, com direção de Deus através da nuvem. E Moisés relembra ao povo que não foi por coincidência que eles passaram por aquele período. Foi um tempo de aprendizado, onde Deus não apenas os livrou do Egito, mas Deus estava ali preparando eles para uma nova vida. O que eles passaram no deserto, a fome, a sede, o tempo de espera, afinal 40 anos não são 40 dias, tudo isso fazia parte de um processo de amadurecimento, de purificação da alma, de fortalecimento, de realinhamento da fé. Existem alguns momentos da nossa vida que parecem ser o fim. Momentos em que as coisas nas quais a gente estava firmado parece que não se encontram tão firmes assim. Às vezes, sabe, irmãos, eu leio os comentários dos vídeos aqui, sempre que eu vou orar e interceder pela vida de vocês, e eu confesso que muitas vezes eu me deparo com palavras que cortam o coração. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou imperfeito, sou falho, sou humano, e eu me sinto assim muito tocado com cada história, cada pedido de oração que é deixado aqui. E aí eu fico pensando o seguinte: se eu, limitado como eu sou, sinto tanto essa dor, se eu me compadeço tanto com o sofrimento das pessoas, imagine Deus, como que Deus se sente ao ver os seus filhos aflitos e angustiados. Só que a gente precisa entender uma coisa: os planos de Deus para a nossa vida não se resumem a nos livrar de todas as dificuldades. Na verdade, muitos momentos difíceis que nós passamos na vida são pela permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam com a gente para que nós cresçamos, amadureçamos e para que a gente se fortaleça. Quem já passou pelo deserto sabe que quando você sai do deserto, quando você vence a batalha, você percebe que não quer voltar para lá, de jeito nenhum. E esse aqui é um dos grandes aprendizados do deserto. Ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar por onde você vai passar, um lugar de passagem. E uma coisa importante que eu quero deixar para você hoje é que toda vez que aparece um deserto na Bíblia, ele antecede um momento marcante, um momento importante. O deserto, ele precede um tempo de libertação, de transformação, de purificação, um momento de vitória, como foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para vencer as tentações e depois romper com o seu ministério, firme e forte diante das dificuldades do mundo. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Não fale isso apenas da boca para fora. Creia nessa palavra, porque ela está escrita aqui na Bíblia. Eu sou mais que vencedor. Escreva: eu sou mais que vencedora. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No deserto, nós somos confrontados com quem realmente somos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com pressa. Eles presenciaram um grande milagre para servir como testemunho para as próximas gerações. Eles saíram dali com liberdade. Isso não tem preço. Eu fico imaginando como que a fé daquele povo foi
aquecida, foi reacendida quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Só que bastaram alguns dias no deserto, com sede, com fome, para que eles começassem a reclamar. Bastou Moisés subir o monte para orar e aquele povo já estava construindo um bezerro de ouro, um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ali no deserto, longe do Egito, eles descobriram que o problema não era geográfico. E é isso que o deserto faz com a gente, irmãos. Ele revela o que nós ainda não conseguimos deixar para trás. Ele revela a raiva que estava guardada, o orgulho que estava camuflado, a fé que na verdade era só aparência. No deserto, a gente não esconde nada de Deus e nem de nós mesmos. No deserto, a gente aprende a não idealizar a vida que nós tínhamos antes. Em Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz que o povo começou a reclamar, dizendo o seguinte: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito comíamos peixe de graça, e também pepinos, melões, alhos poró, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Percebe como eles começaram a olhar para trás com um olhar de saudosismo? Como se o Egito tivesse sido uma boa experiência para o povo. Eles estavam sentindo falta da comida, mas eles se esqueceram da dor, do cativeiro, da escravidão. É assim que muita gente age quando passa por um tempo difícil. Começa a romantizar aquilo que Deus já mandou deixar para trás. Mas o deserto nos ensina isso com muita força, com muita clareza. Nem tudo que era fácil era certo. Nem tudo que era confortável era saudável. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus quer que você prossiga. Ele quer te amadurecer, te preparar e te conduzir para um novo lugar. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você está orando por alguém, alguém da sua família, da sua casa, alguém da sua igreja, orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, um casal que está passando por um tempo de crise, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e creia no poder da oração. A oração tem poder. A oração nos ajuda a vencer o deserto. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Nós queremos te ouvir de forma clara, de forma direta. Queremos nos aproximar de ti, Senhor. Te conhecer cada vez mais. Obrigado por ter nos sustentado nos desertos da vida. Obrigado porque mesmo quando tudo parecia seco, sem vida, o Senhor estava ali, nos dando o escape, o sustento, o refúgio e o descanso. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe pelos pensamentos que muitas vezes tentaram nos convencer de que o passado, sem a liberdade que temos agora no Senhor, era melhor. Nos perdoe porque muitas vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar o futuro de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos uma tendência a olhar para trás, a olhar com saudosismo para aquilo que o Senhor já mandou que nós encerrássemos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações no deserto. Nos ajuda a ter clareza, a ter firmeza. Nos dê livramento, nos dê o sustento. Ó Deus, nos dê direção diante desses desafios que nós temos experimentado. Eu quero orar por cada vida, Pai, que está
ouvindo essa palavra. Essa irmã e esse irmão que chegaram até essa mensagem desesperados, sem esperança. Pessoas que estão passando nesse momento pelos desertos da vida, que estão enfrentando crises, perdas, escassez, dificuldades nos relacionamentos, que estão afastados do Senhor, vivendo uma vida espiritual fria, vazia, pessoas que não conseguem mais enxergar sentido para a vida. Eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar e eu peço que o Senhor toque com o teu toque de cura, de milagre e de restauração. Contempla cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe quando, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós erguemos outros deuses em nossos altares e adoramos e nos prostramos diante deles. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe por termos adorado deuses estranhos, por termos nos curvado diante de um bezerro de ouro, erguido por causa das nossas necessidades, por causa das nossas carências. Ó Deus, que o Senhor traga respostas para essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem, buscando por uma direção, que a mente dela seja tocada agora pelo teu Espírito Santo, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a tua proteção, que ela se sinta abraçada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ó Deus, que no nosso coração seja plantada a convicção de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é o nosso lugar. Ele é sim um lugar de passagem, de aprendizado, mas não é o lugar da nossa permanência. Nós recebemos pela fé a promessa de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é a nossa morada é ao lado do Senhor na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão, minha irmã, o deserto não é o seu lugar. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Se essa palavra abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e a mente das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo algo que acontece muito, que é esse desânimo e esse esfriamento. Porque muitas vezes nós oramos, buscamos e clamamos a Deus, mas aí, ao olharmos para a nossa vida, percebemos que muitas portas continuam fechadas. Deus quer responder à sua oração hoje e quer atender ao seu clamor. Por isso, esteja de coração e mente abertos para essa palavra. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque sou eu que conheço os planos divinos para as nossas vidas, um propósito que inclui vitória sobre as adversidades e a abertura de portas que nós nem podemos imaginar. Quando nos encontramos diante de portas aparentemente fechadas, é importante lembrar que Deus não está. Deus te abençoe,
eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje. Olá, minha irmã, olá, meu irmão, que a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus e hoje eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus tem algo poderoso para realizar em você nesse começo de ano. Vamos juntos buscar a presença dEle. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tivemos a oportunidade de acordar. Obrigado porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Como diz a Tua palavra em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai, esse ano de 2025 começou e nós já podemos enxergar a manifestação do teu poder, a manifestação da tua graça em cada detalhe dos nossos dias. Obrigado, Senhor, porque o teu agir é constante e porque a tua mão está sobre nós, cuidando de cada passo, mesmo quando não conseguimos perceber. Senhor, eu declaro que enquanto esse irmão e essa irmã estiverem ouvindo essa mensagem, tudo aquilo que precisa ficar no passado, tudo que pertence ao ano de 2024 e que não deve ser carregado, será deixado para trás. Assim como um rio que flui e leva tudo consigo, vem com o teu Espírito Santo como um rio poderoso, Senhor, e remove tudo o que for peso desnecessário, toda dor, toda mágoa, todo sentimento de frustração ou derrota. Pai, eu clamo para que apenas aquilo que vem de Ti permaneça. A paz que excede o nosso entendimento, a alegria que é fruto do Teu Espírito e a esperança que renova as nossas forças. Que essa pessoa possa viver a Tua plenitude em 2025. Deixando para trás as mágoas, os traumas e as limitações que tentaram as prender no passado. A tua palavra diz em Romanos capítulo 8, versos 38 e 39, pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu oro para que essa certeza esteja gravada no coração desse irmão e dessa irmã. Nada poderá separá-los do teu amor. Nenhuma frustração, nenhuma tribulação, nenhum obstáculo é grande o suficiente para impedir que o teu propósito se cumpra em suas vidas. Pai, eu tenho plena convicção de que não tem nada de especial em mim, que eu não sou ninguém para declarar palavras que transformem vidas, mas eu confio no poder do Teu Espírito Santo. Não é pela força ou pela eloquência humana, mas pelo Teu agir, que a vida dessa pessoa será renovada. Por isso, eu clamo para que o Teu Espírito se mova agora, na mente, no coração e na vida de cada um que me ouve. Que essa mensagem seja usada como um canal para que eles possam sentir a Tua presença e compreender os Teus planos. Que eles sejam guiados por Ti, Senhor, em cada decisão, em cada momento desse novo ano. Pai, nós entregamos a nossa semana, o nosso ano, as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor nos conduza em caminhos de paz, nos fortaleça nas dificuldades e nos ensine a confiar plenamente em Ti. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de esperança que Deus colocou no meu coração. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida.
e declare pela fé o seguinte: o amor de Deus me alcançou. Escreva isso com convicção. O amor de Deus me alcançou. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E você também pode nos apoiar através do Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Lamentações capítulo 3, versículos 31 e 32 está escrito: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Irmãos, todos nós passamos por momentos de frustração em nossas vidas. Muitas vezes, essas frustrações são difíceis de explicar. Talvez você, assim como eu, tenha uma memória da infância onde algo que você queria muito, um brinquedo ou até um doce, uma guloseima, foi negado. Não porque seus pais não te amassem, mas porque as condições não permitiam. Eu cresci em uma casa com 4 irmãos e as coisas sempre foram bem difíceis. Eu lembro da frustração de querer algo que simplesmente não era possível. Agora, como adulto, eu percebo que essa dor também é comum entre aqueles que têm filhos. Quantos pais não se sentem impotentes por não conseguir atender a um pedido de seus filhos? Não porque não queiram, mas porque não têm condições. E muitas vezes a gente responde de forma ríspida, não porque queremos ser duros, mas porque a dor de não poder dar aquilo machuca profundamente. Essa experiência humana de frustração nos ensina muito sobre como muitas vezes projetamos nossos medos e expectativas em Deus. Temos receio de orar, de pedir, porque tememos que aquilo que desejamos não aconteça. E aí entra o que a palavra de Lamentações nos ensina. Deus não nos despreza. Mesmo quando Ele permite a tristeza, Ele também traz compaixão. Ele é um Pai que conhece o nosso coração, que vê além das circunstâncias e que trabalha em nosso favor, mesmo quando nós não entendemos. Deus nunca faz promessas vazias, irmãos. Se Ele prometeu algo para a sua vida, creia que isso vai acontecer, no tempo certo, no tempo dele. Ele não é como nós, que muitas vezes prometemos algo e não conseguimos cumprir. Ele é fiel à sua palavra e o amor dele por nós é infalível. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida ou de dor. Talvez você sinta que Deus está longe ou que Ele não está ouvindo sua oração. Eu quero te lembrar hoje que o Senhor é um Pai amoroso, que nunca nos abandona. Ele conhece a sua dor, a sua luta, e Ele está agindo, mesmo que você não consiga perceber. Por isso, irmãos, clame ao Senhor. Entregue as suas frustrações nas mãos dele. Deus nos convida a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos lembra que a vida aqui é passageira, mas que há uma glória eterna preparada para nós. No capítulo 8 da carta aos Romanos, no verso 18, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não importa quão grande seja a sua dor, Deus é maior. Não importa quão profundo seja o seu vale, Deus está com você. Ele não te despreza, Ele não te abandona. Ele é fiel e está cuidando de cada detalhe da sua vida. Durante esse ano, irmãos, eu vou falar muito a respeito de confiança em Deus aqui no canal. Então, se você tem buscado uma vida com mais confiança, não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de ativar as notificações, porque assim você vai receber mensagens que vão alimentar o seu espírito todos os dias. E por que eu decidi falar sobre confiança em Deus aqui no canal? Porque as coisas estão bem difíceis. De forma geral, no mundo, as notícias são cada vez piores. As coisas estão ficando cada vez mais complexas para quem é filho de Deus,
para quem anda na luz e para quem quer permanecer na luz. E por isso, a gente vai ter que aprender a confiar em Deus, seja de forma espontânea ou até mesmo na marra, porque as coisas não vão parar de ficar difíceis. O mundo não vai deixar de ser mundo e a terra não vai parar para a gente aprender a confiar em Deus, sabe? Eu sei que é difícil, às vezes, não se frustrar, mas eu acho que, mais do que sentir frustração, o que o inimigo faz com a gente é colocar culpa por sentir essa frustração. A gente acaba caindo num ciclo onde parece que só podemos sentir culpa o tempo todo. Caímos na ideia de que devemos ignorar qualquer sentimento de gratidão, qualquer sensação de felicidade, qualquer leveza, porque pensamos, minha vida é dura, minha vida é difícil, minha vida é baseada em frustrações, eu me frustro desde que nasci e vai ser assim até quando eu não estiver mais aqui na terra. Meus irmãos, não é assim que Deus quer que você viva. Deus não quer que você viva de frustração em frustração. Deus quer que você viva de glória em glória. Isso não significa que as decepções vão deixar de existir, de forma alguma. Os altos e baixos da vida continuam. Haverá momentos de monte e haverá momentos de vales. Mas como você tem atravessado esses vales? Você tem dado mais foco nos momentos baixos, a ponto de nem perceber quando os momentos altos chegam? Ou você tem glorificado a Deus nos vales e nas montanhas? O que o Senhor espera de nós é que aprendamos a confiar nele em todas as circunstâncias. Que não deixemos os momentos difíceis definirem nossa perspectiva de vida. É possível sentir gratidão mesmo em meio aos desafios. É possível sim enxergar a bondade de Deus, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. E acima de tudo, é possível crescer na fé, sabendo que as dificuldades que enfrentamos hoje estão nos preparando para o futuro que Deus tem para nós. Confiança em Deus não é ausência de medo ou de dúvidas. Confiança em Deus é escolher caminhar, mesmo quando os pés tremem. É continuar orando mesmo quando a resposta não chega. É louvar a Deus tanto nos vales quanto nos montes, porque sabemos que Ele é fiel e nunca nos abandona. Que neste ano você possa aprender, dia após dia, a viver essa confiança plena no Senhor. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e declare pela fé: o amor de Deus me alcançou. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo a Tua palavra, buscando crescer em confiança e dependência de Ti. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e porque mesmo em meio às nossas lutas e frustrações, o Teu amor permanece constante e imutável. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou e podemos declarar com fé que Tu és um Deus bom, justo e fiel. Queremos pedir perdão por tantas vezes em que deixamos que o medo, a dúvida e a frustração ocupassem um espaço maior do que a confiança em Ti. Perdão por termos questionado os Teus planos, por não entendermos o Teu propósito e muitas vezes por resistirmos ao Teu agir em nossas vidas. Reconhecemos, Pai, que somos falhos, que erramos em nossas expectativas, que colocamos nossos olhos naquilo que nos falta, em vez de nos lembrarmos de tudo o que o Senhor já nos proporcionou. Perdoa-nos por isso, Deus, e renova o nosso coração para confiarmos plenamente em Ti. Eu clamo agora pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, eu oro para que o Senhor cure o coração dela de toda mágoa, de toda decepção, de toda frustração. Que ela possa enxergar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor nunca a abandonou. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos entender que as Tuas promessas são verdadeiras
e que tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas faz parte de um plano maior, de um propósito eterno. Traga paz ao coração dessa pessoa. Renova a esperança dela. Derrama força sobre aqueles que estão cansados e desanimados. Renova, Senhor, a alegria daqueles que se sentem abatidos. Que o Senhor traga luz para aqueles que se encontram em trevas e direção para os que se sentem perdidos. Deus, encha a mente desse irmão e dessa irmã com a tua sabedoria, para que eles possam tomar decisões alinhadas à tua vontade. Que eles possam viver confiando em ti, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Eu quero orar por cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada dor. Eu oro por aqueles que clamam por um milagre na saúde. Toca nessas vidas com o teu poder de cura. Capacita os médicos, restaura os corpos, cura as mentes, renova as forças e traz a paz que só o Senhor pode conceder. Eu oro por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Abre portas de emprego, meu Deus. Traga provisão, multiplica os recursos e dá sabedoria para que essa pessoa consiga administrar aquilo que o Senhor já colocou nas mãos dela. Eu coloco diante de ti as famílias que estão em crise. Restaura, ó Deus, relacionamentos. Traga reconciliação entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Que o teu amor e a tua paz inundem esses lares, transformando a realidade de cada família que está passando por lutas. Eu oro por aqueles que estão enfrentando momentos de luto e de perda. Que o Senhor console o coração de cada um e encha de esperança. Lembra a essa pessoa de que a vida aqui é passageira, mas que a tua glória é eterna. Nós te entregamos nossas vidas, nossos sonhos, nossas frustrações, tudo o que temos e tudo o que somos. Que este ano seja um tempo de confiar mais em ti, de crescer espiritualmente, de viver os teus propósitos e de experimentar a tua fidelidade de maneira plena. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que neste momento eu possa ser boca de Deus na sua vida e que essa palavra te abençoe de uma maneira sobrenatural. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim nós conseguimos alcançar mais pessoas. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Deus quer te usar para ser bênção na vida das pessoas, para absorver a sabedoria contida nas Escrituras. Nós também devemos buscar aplicá-la na nossa jornada diária. A sabedoria não é apenas teórica, ela se manifesta em nossas ações, palavras e atitudes. Dia após dia, a cada novo passo, nós nos aproximamos mais de Deus. E com isso, o nosso caráter começa a ser trabalhado. E o nosso interior é purificado pelo teu infinito amor por nós. Te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença. E te agradecemos por nos chamar de volta à vida, à verdadeira vida. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados e por tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o teu Espírito. Queremos viver uma vida que te agrade.
Por isso, te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos transforme completamente. Entregamos em tuas mãos todas as áreas da vida com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Vamos começar essa de paz e harmonia junto com a família. Eu quero também te encorajar a ser um instrumento de vitória na vida de outras pessoas. Que tal, nesta semana, você se propor a ser um canal de bênçãos, de amor e de paz para aqueles que estão ao seu redor? Porque quando nós abençoamos os outros, nós também somos abençoados. E é assim que criamos uma corrente de vitória, onde o amor de Deus flui de pessoa para pessoa, trazendo luz, esperança e transformação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje.